Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Vamos terminar nosso projeto na nossa 10ª aula para darmos continuidade ao nosso curso. Obrigada por você ter chegado até aqui. Parabéns pelo seu esforço. Que Deus nos abençoe em mais um dia, não é mesmo? Pessoal, aqui eu já dei uma adiantada para a gente conseguir terminar esse projeto na 10ª aula. E vou explicar aqui essa etapa que eu já concluí, tá bom? Então, como eu fiz aqui no fundo, eu fiz a base com ocre e ouro. O que que é base? Quando eu expliquei no outro vídeo, que quando eu falar base, é quando eu pego a tinta principal, ou seja, ela vai fazer a maior cobertura aqui, ó, do espaço, tá? Então, aqui eu usei a cor ocre e fiz todo esse preenchimento aqui embaixo das folhas e da rosa com o ocre ouro. Depois que eu passei o ocre ouro, como é espaço grande aqui, espaço grande, você tem que colocar o diluente e espalhar a tinta, porque senão vai muita tinta e não espalha. Então, diluente e o ocre, eu fiz toda essa base ao redor das folhas e da rosa. Com o caramelo, eu vim me aproximando das folhas, ó, caramelo, vim esfumando para cima do ocre ouro. Na parte de baixo também coloquei caramelo aqui, ó. E depois eu finalizei fazendo aqui bem rente ao contorno com o sépia e fui esfumando para cima do caramelo, tá? Eu fiz isso em todo o contorno aqui da flor. Entrei um pouquinho, com o pincel 8 mesmo. Ó, esfuma bem em cima da outra cor. Essas partes mais escuras eu sempre faço com o caramelo e o sépia. Nessa parte aqui, galera, eu não coloquei o terra, tá? Só coloquei caramelo e sépia. Deixei o terra mais para essas partes de cima, ok? Essa parte que a gente tinha feito na última aula da fivela, finalização da fivela, não é mesmo? Então, aqui o fundo, usei ocre ouro, caramelo e vim saindo com o sépia, tá? Fazendo essas partes mais escuras com o sépia, integrando ele aqui ao caramelo. As folhas eu usei o verde musgo claro, o sépia e o branco. As folhas são iguais àquelas folhas que estão perto da hortênsia, tá bom? As mesmas folhas. A única diferença é que algumas aqui eu coloquei o sépia e deixei elas bem escurinhas aqui, como se fosse uma folhinha de fundo. Ó. Deixei elas totalmente sem luz. Usei o verde musgo claro de base,
Você pode usar o siena natural, se você quiser, ou o verde pistache. Se você não tiver o verde musgo claro, o verde soft dá para fazer. E se você não tiver o verde soft, você pode usar o verde pistache, o branco e um pouquinho de sépia. Vai chegar nesse tom aqui do verde musgo claro, tá? Verde pistache, um pouco de sépia e branco. O verde pistache com ou até mesmo o verde folha. Você precisa de uma base esverdeada clarinha, então você pode usar o branco e um verde claro, que pode ser o verde folha, pode ser o verde pistache. Fez a base clara, você joga um pouquinho de sépia, ele vai dar esse tom aqui meio queimado na misturinha de verde, tá? Pra você, se você não tiver esse verde aí, tem essa opção, tá? Então aqui eu deixo essas folhinhas apagadinhas mesmo. A base delas foi o verde musgo claro, só que eu deixei mais escuro, eu coloquei mais sépia. Nessas outras folhinhas aqui, eu fiz toda a base com o verde musgo claro, todo o preenchimento. Depois eu vim aqui no meio, fiz a nervurinha do meio com sépia, puxei atrás. Faz a nervurinha do meio e escurece um lado. Ó, nervura do meio, escurece um lado. E depois fiz as pinceladas, um lado só do pincel. Eu venho aqui na lateral e eu arrasto pro centro. Vem na lateral. Ó, você vai fazendo várias pinceladas, ó. Vem na lateral. A gente chama de pincelada de vírgula, que é uma meia vírgula. Você não puxa reto, você dá uma, ó, encurvadinha aqui no pincel. Assim seria reto, descer reto. Aqui você vai virando, ó, esse movimento aqui, ó, de vírgula, ó. Cuidado para não tampar totalmente ali o sépia, não ficar muito, totalmente branco e não dá para ver o sépia, tá? E aqui você, mesma coisa, base verde musgo claro, a sombra ali da nervura com sépia e vem puxando com o branco a meia vírgula aqui. Agora eu venho com o meu pincel zero e faço mais um pouco de nervuras com o sépia aqui.
Agora nós vamos para a flor, tá? A flor, pessoal, se você não tiver o rosa que eu uso, você pode usar o rosa que tá mais fácil aí pra você, tá bom? Sem problemas nenhum. Essa rosa eu vou fazer ela mais clara, tá? Eu vou fazer ela, a base dela, eu vou fazer com rosa bebê. Não tem o rosa bebê, pega o rosa que você tem mais claro e mistura com branco. As cores que são bebês é sempre uma cor misturada com branco. Verde bebê, você pega um verde, mistura com um verde claro, mistura com o branco, tá bom? Vou passar aqui meu diluente. Vou fazer a minha base aqui. Ó, não tô me preocupando agora com contornos, apenas com a minha base. Então, eu vou deixar um lado mais claro e do outro lado aqui eu vou colocar o flamingo. Pode ser rosa chá, pode ser rosa ciclame. Pode ser coral. Então, vou deixar um lado, vai ser meio a meio aqui, ó. Já deixo a marcação aqui do miolo, mais ou menos. Fez a base, vamos trocar de pincel. Preciso agora de um vermelho mais escuro. Vamos ver aqui que eu vou usar. Pode ser o púrpura. Então, eu venho aqui na base do meu copo. Copo é aquela marcação que a gente faz arredondada nessa parte de baixo aqui da flor. Eu não vou sujar, gente, o lado de dentro aqui, ó. Vou sujar atrás, vou trazer para trás, tá? E já vou fazer também o meu miolo aqui. Nas partes de cima da pétala eu vou escurecer. Por quê? Porque essa pétala aqui, ela tá escura por causa da sombra dessa de cima. Então, todas as partes de cima da pétala eu vou deixar mais escura. Desse lado aqui mais claro também vai ter essa sombra. Tô usando o púrpura para fazer essa sombra.
Desse lado aqui, eu já completo esse contorno aqui com o rosa, o coral, a cor que você fez aí a base desse lado aqui. Aqui eu faço uma sombra para separar essa pétala dessa aqui. Eu deixo essa aqui embaixo mais escurinha e separo essas duas aqui ao meio, ó. Agora nós vamos cortar as pétalas que a gente fala, né? Da rosa. Então, eu venho com o branco e já faço o copo, a frente do copo aqui. Esfumo para cima. E dou 3 pinceladas aqui no meu miolo, com a tinta para cima, 3 pinceladas, ó. E trabalho essa tinta aqui atrás, para ela não ficar manchada, tá? E aí, agora eu venho iluminar as pétalas que já estão mais claras. Aqui eu vou limpando, ó, para sobrar espaço para cortar essas pétalas. Se você trazer aqui muito para baixo, aqui não vai sobrar espaço para você colocar as pétalas menores, tá? Vai apanhando o branco aos poucos. Sempre limpando no pano, para tirar um pouco o excesso que fica. Se ficar muito esbranquiçado, pega o púrpura e passo o púrpura de novo aqui, ó. Esse lado aqui eu vou iluminar, mas eu não vou deixar tão branco, tão claro. Agora, com o pincel macio, eu venho aqui puxar essas pétalas.
centro. É como se fosse pintar a folha, tá? Meia lua. E sempre volta para o centro. A base, da onde saem as pétalas, é pra cá. Então, você não pode fazer a pétala pra cá ou pra cá. Ela volta sempre para o centro, ó. Volta sempre para o centro. E conforme você vai chegando mais perto do miolo, essas pétalas têm que ir ficando menores, tá? Ó, com o pincel de acabamento eu dou uma melhorada aqui. Nesse cantinho aqui da ponta da rosa. Pode dar uma suavizada aqui, ó, nessa parte, pra não ficar aquele branco grosseiro. Aqui você pode jogar umas pétalas soltas, ó. Se você quiser, não é obrigatório, pode jogar uma pétala aqui no meio, ó. Só dar uma cortadinha aqui. E aqui, ó, eu dou mais uma reforçada aqui com branco, ó. Essa rosa, ela ficou um pouquinho mais suave que aquela outra de cima, ela ficou mais clara mesmo, tá? Miolo amarelo ouro, um pouquinho de branco. Eu concentro os pinguinhos do miolo só em um lugar. Deixo eles meio grudadinhos aqui, ó. Pode pegar um pouquinho de branco e dar uma reforçada com o branco, tá bom? Pessoal, agora nós vamos para a parte final. Que vai ser a parte do botão e dessas folhas aqui. As folhas, mesma coisa. As mais escurinhas vou trabalhar só com o sépia. Ah, tá, a base aqui, né? Essa base aqui, mesma coisa que eu fiz, deixa eu explicar a primeira base, que eu já dei uma adiantada, tá bom? A base aqui é ocre ouro também, em toda essa parte, tá? Depois você vai fazer algumas mechas com caramelo na vertical
e um pouquinho de terra também, tá? Eu fiz aqui nessa parte e fiz nesse canto aqui, tá bom? Na parte de cima das costas, eu usei base do ocre ouro e fui escurecendo do caramelo pro terra queimada, bem na linha lá. E aquela sombra da pele do cavalo, só com o terra queimada, iluminei com o branco, tá? Então aqui, pessoal, as folhas mais escuras, apenas sépia. Eu tinha feito a primeira vez com stencil, mas nem todo mundo tem o stencil, então eu desenhei as folhinhas mesmo para preencher com a pintura. A mão livre mesmo, tá? Se você quiser uma mais clarinha, você usa o verde, a misturinha do verde musgo claro embaixo, se não quiser tão escuro, tá? Essas aqui que eu deixei mais clarinhas, eu fiz a base com a misturinha do verde. Base é só preencher o espaço, tá? Sempre que eu falar base, é que o espaço vai ser todo preenchido. Se você colocar essas 3 etapas na sua cabeça, fica mais fácil para você aprender pintura. Toda pintura tem uma base, sombra e luz. São as 3 etapas que toda pintura tem que passar. A base é o que preenche, a sombra é a parte mais escura e a luz é a parte mais clara. Toda pintura tem que preencher essas 3 etapas. Se ela está mais escura, é porque tem menos luz, então ela não vai ter todas as etapas. Se está bem iluminada, eu vou ter as 3 etapas. Então aqui eu fiz o preenchimento. Vou no meio, faço o contorno da nervura, sujo atrás, essa aqui eu vou deixar ela um pouco mais escura, porque tem 2 folhas fazendo sombra nela. Mesma coisa das outras folhinhas. Sempre tenha de 2 a 3 brancos aí, tá, pessoal? Porque o branco é a cor que a gente mais usa. Branco, preto, sépia, são cores que a gente usa bastante, tá? E com o branco você vem puxando as pinceladas de vírgula. Eu vou trocar de pincel aqui, vou usar um pincel de cabo vermelho, mais macio, porque o espaço aqui é pequeno. Então, use um pincel pequeno aí para fazer essas folhinhas aqui.
Cuidado para não puxar o branco e tampar totalmente a cor de baixo, tá? Beleza. Agora nós não vamos completar aqui o galho para emendar as folhas, não. Nós vamos agora para o botão, tá? O botão eu vou usar as mesmas cores que eu usei na rosa ali. Então, eu vou usar um rosa mais claro para fazer a base. Você usa aí o rosa mais claro que você tem. Do lado direito eu vou escurecer com o púrpura, pode ser o vinho, pode ser o vermelho profundo, pode ser o vermelho carmim. Ó, vou esfumando para cima, fiz o contorno aqui na lateral, ó. E vou esfumando aqui. Aqui no canto eu vou também fazer o contorno com o púrpura. Agora, com bem pouquinho de branco, eu faço um reflexo aqui, mas não passo em cima do púrpura, passo até onde tinha o rosa, ó. E lá do outro lado, eu vou dar mais 2 reflexos. Um círculo e um risquinho lá do outro lado. Para fazer a folha do botão, eu vou usar o verde oliva, para preencher essas folhas aqui do meu botão. Ó, preenchi com verde oliva. Pode jogar um pouquinho de sépia no ladinho para deixar mais escuro. Agora aqui eu vou puxar para emendar aqui o botão ao galho.
Mão bem leve, bastante calma aqui. E pega o verde oliva, um pouquinho de branco. Verde oliva e branco, gente, vai dar um verde pistache, tá? Quem não tem verde pistache, verde oliva com branco. E dou uma iluminada aqui. Na minha folhinha aqui. Você pode fazer umas folhinhas a mais por fora do botão, se você preferir. Ó, veja que eu dou várias reforçadas nas partes que eu coloco cores mais claras, né? Na hora que você faz, não fica essa cor, então você tem que dar uma repassada, sabe? Depois que dá uma secadinha, você ilumina melhor, tá? E aí, aqui com o sépia, você vai unindo aquelas folhinhas que estavam meio perdidas, você vem trazendo elas para o galho aqui do centro. Pode puxar uns galinhos soltos com sépia atrás da folha também, da flor. Pode puxar uns raminhos aí. Reforça esse galho várias vezes para ele ficar bem aparente, bem forte. Lá na parte de cima, pessoal, vou estar até encaixando aqui para fazer aqui também. Eu vou virar a tábua. Essa parte aqui agora, ó. Essa parte aqui. Eu também vou aumentar um pouco aqui os meus galhos. Aqui, ó, joga aqui também os galhinhos aqui para essa direção aqui do cavalo, ó.
Já vamos finalizar, a gente vai mostrar o projeto inteiro, como ficou, ao final das 10 aulas que nós fizemos, tá bom? Pessoal, só explicando mais uma vez, essa parte aqui, ó, tá mostrando aqui pra vocês. Essa parte aqui, vou estar retomando ela, como eu adiantei ela, pra gente conseguir finalizar nas 10 aulas, vou estar explicando novamente. Então aqui eu fiz o meu fundo com a cor ocre ouro em toda a base. Aqui nessa parte eu acrescentei caramelo e terra queimada. Nessa sombra apenas terra queimada. E com a areia e o branco eu iluminei essa parte das costas do cavalo. Aqui nessa área também, com o sépia e o branco, puxei alguns fios da crina do cavalo, tá? Foram as partes que eu tinha adiantado, só explicando para vocês, que foi a mesma forma que eu fiz a base de todo o cavalo, ok? E assim, a gente vai estar mostrando ele inteiro. A gente finaliza com 10 aulas, nosso primeiro trabalho de animais, tá bom? Do segundo módulo de pintura, já estamos preparando a segunda aula também, vai ser tema de paisagem, ok? E estamos aguardando os trabalhos de vocês agora. Sucesso aí para vocês. Um abraço, até a próxima aula.